Olá, começa agora mais um Boi Forte. Hoje vamos falar de suplementação de bovinos no período de águas. Isso reduz a permanência no pasto e também pode dobrar o ganho de peso do rebanho. E meu entrevistado é José Leonardo Ribeiro, que é gerente de produtos de ruminantes na Guabi Nutrição e Saúde Animal. Bom ter você aqui com a gente hoje, viu? Simone, muito obrigado pelo convite. Em nome da Guabi, eu agradeço e é sempre bom estar conversando sobre um assunto tão relevante para a pecuária nacional. Isso aí. Agora, para a gente começar nossa conversa aqui, o que você elenca, então, para a carne ter, para a produção de carne ser eficiente, quais são os componentes básicos que você elencaria hoje? Simone, é muito importante, né, pensando que nós estamos ainda num período de águas, que é um desafio muito grande na pecuária nacional, porque o fato do pasto estar verde e, na maioria das vezes, com valor nutricional maior, muitos pecuaristas deixam de fazer uma suplementação mais intensiva para esses animais. E o fato de eu não realizar essa suplementação intensiva, eu vou perder a oportunidade de usar aquilo que o pasto está me fornecendo para que esse animal tenha um resultado de eficiência maior. Então, dentre os componentes, seria fundamental, ponto de partida, é que haja oferta de forragem, porque mesmo no período chuvoso, em algumas regiões, se eu não cuido do meu pasto, se eu não tenho um pasto adubado, se ele não está dividido por piquetes, muitas vezes eu acredito que há forragem e isso não acontece. Então, o primeiro ponto é analisar na propriedade quanto de pasto eu tenho disponível, quanto de forragem o animal terá para consumir, e alinhado a isso eu terei que trabalhar com um bom suplemento mineral, e na maioria das vezes, quando a gente fala no período chuvoso, eu tenho que partir para suplementos que tenham na sua composição fontes de proteína, fontes de energia, além dos minerais comumente conhecidos e também aditivos. E eu tenho que trabalhar com uma oferta de produto frequente, portanto, mão de obra é um ponto extremamente importante. E também eu preciso ter coxos apropriados para que esses animais tenham um espaçamento correto para consumir. Portanto, se eu tenho a mão de obra qualificada, eu tenho o suplemento mineral mais recomendado com oferta de forragem, eu vou conseguir obter, sim, uma eficiência maior do que numa situação tradicional, quando o animal só recebe suplemento mineral linha branca, que seria composto por macro e micro minerais. Mas, José, nesse período agora de águas, então é comum ver o pecuarista então diminuindo um pouco a suplementação, mas mantendo ela, né? Eu te pergunto, mantendo essa suplementação mesmo nesse período de águas, é um incremento a mais? Sim, com certeza, Simone. Só para a gente fazer aqui um cálculo bem rápido, se um animal está no período das águas, que seria, por exemplo, o mês de março, ele consome aproximadamente 100 gramas de um suplemento mineral linha branca, esse que eu acabei de comentar, que tem na sua composição macro e micro minerais, que é extremamente importante, o animal precisa dele, mas numa condição como esta, estando o pasto com boa oferta de forragem e estando com bom valor nutricional, o animal ganha aproximadamente 500 gramas de peso vivo por dia. Quando eu passo a adotar uma suplementação proteica, num período chuvoso, por exemplo, um produto que tenha pelo menos 20% de proteína bruta, tenha um nível de energia próximo de 50%, este animal consumindo aproximadamente 600 gramas de suplemento por dia, o que pode ser um pouco mais ou um pouco menos, a depender do peso vivo deste animal e da oferta de forragem, esse ganho de peso ele vai saltar para 750 a 800 gramas por dia. Então, nós estaríamos falando aí num incremento de 250 a 300 gramas a mais que aquele animal que estaria consumindo só o suplemento mineral linha branca. E se eu passo do suplemento mineral proteico para aquele chamado de proteico energético, aonde o nível de proteína continua próximo de 20%, mas eu aumento mais a quantidade de energia e o animal passa a comer desse produto uma quantidade
de 0,3% do peso vivo, então aproximadamente 1,2 kg a 1,3 kg por dia, esse ganho de peso salta para próximo de 1 kg por dia. Então eu estaria praticamente, ao sair de um suplemento mineral linha branca e passar para um suplemento mineral proteico energético, este ganho de peso pode dobrar no mesmo período. Então isso nos mostra a grande importância de se suplementar o animal no período das águas e, como eu comentei inicialmente, isso na maioria das vezes pode não ser feito porque há aquela ideia de que o pasto, estando verde, seria autossuficiente para promover grandes ganhos, o que na prática e nutricionalmente não acontece. Ou seja, pelo que eu anotei aqui que você falou, a linha branca aí de 500 gramas, então o animal pode atingir 750 e se pular para uma outra, né, no proteico, Proteico esse ganho energético. pode chegar a 1 quilo. Então, uma grande diferença, não é mesmo, José? Sim, a diferença ela é muito grande e é claro, toda vez que a gente vai fazer essa análise, a gente precisa colocar tudo isso na ponta do lápis e se nós considerarmos hoje, mesmo com o aumento dos insumos, né, dos farelos, de fontes nitrogenadas, mesmo o animal consumindo quantidades bem superiores de suplementos proteicos ou suplementos proteico-energéticos, apesar do maior investimento que o pecuarista fará, o lucro vai ser bem superior percentualmente, uma vez que a receita com a maior quantidade de arroba produzida faz com que isso aconteça. Outro ponto fundamental, Simone, que não pode ser nunca esquecido, é que quando eu trabalho com o animal a pasto, com baixo ganho de peso diário ou com um ganho de peso até interessante, mas muito aquém do que poderia acontecer, eu tenho todo dia um custo para que o animal permaneça na fazenda. Seja ele um custo de renovação da pastagem, seja ele de cercas, seja ele de bebedouro, da própria mão de obra que vai estar fazendo a suplementação, a parte sanitária do rebanho. Portanto, à medida que eu passo a trabalhar com suplementos minerais proteicos ou proteico-energéticos, o ganho de peso aumentando, eu reduzo o período de permanência do animal na propriedade. Portanto, eu aumento a minha produtividade e, consequentemente, eu reduzo também o meu custo por animal, uma vez que, para ganhar, por exemplo, o mesmo peso, comparando um proteico energético com um suplemento mineral linha branca tradicional, o cliente vai precisar trabalhar com a metade do tempo para atingir o mesmo objetivo. Então, esse é um ponto fundamental que também deve ser colocado na conta. Quer dizer, o animal custa para estar no pasto. Portanto, se ele ganhar pouco peso ou ganhar muito peso, o custo vai ser muito próximo. Só que para o produtor, ao final do período, se eu reduzo para metade o tempo de engorda do animal, consequentemente, eu tenho pasto disponível para outro animal adentrar ao processo e, consequentemente, a minha produção de arrobas por hectare ela passa a ser maior e a pecuária nacional ela exige isso, né? Eu preciso cada vez mais aumentar o número de arrobas produzidas por hectare e uma das maneiras de se fazer isso é por meio da suplementação com proteinados. Então, José, a suplementação ela deve ser vista como um investimento? Com certeza, a suplementação ela é um investimento e ela é principalmente no período das águas, né, uma vez que no período seco ela é mais comum de ocorrer, uma vez que o pasto no período seco ele não dá grandes condições para que o animal ganhe peso, né, é uma situação contrária, quer dizer, no período seco, se eu não forneço um suplemento mineral proteico, o animal passa a perder peso, então é uma cultura mais comum a gente observar a venda de suplementos minerais proteicos para o período seco. No entanto, no período chuvoso, que vem aumentando sim essa suplementação e a cultura por parte dos pecuaristas de entenderem que, sim, toda vez que eu faço esse investimento no período das águas, aonde o capim está me ajudando, quer dizer, a gente brinca que nós estamos empurrando o carro ladeira abaixo, quer dizer, é muito mais fácil do que tentar empurrar o carro ladeira acima. Então, o fato de você ter forragem, portanto, mais proteína e mais energia disponível por meio da forragem para os animais, a hora que eu incremento essa nutrição com proteína de boa qualidade,
com energia, que é um dos fatores faltantes no período das águas, né? Isso que limita, em muitas vezes, o ganho de peso dos animais, e trazendo para dentro desse suplemento aditivos que, com alta tecnologia, trazem também um retorno muito interessante, como pré-bióticos, probióticos, minerais orgânicos, eu consigo incrementar esse investimento e automaticamente esse investimento vem normalmente acompanhado de uma receita maior e de uma lucratividade também superior. Tá certo. E como suplementar, então, no caso, o animal mais jovem? O raciocínio, ele funciona da mesma maneira, Simone, mas quando eu penso num animal mais jovem, eu sempre tenho que pensar como serão as fases subsequentes. Na nutrição, é uma situação que é comum e ela deve ser obrigatória, é a nutrição crescente. Então, uma vez que eu tenho, por exemplo, um animal que durante a fase inicial, até o momento da desmama, com 7 a 8 meses, ele recebeu, por exemplo, um suplemento mineral proteico energético, muito conhecido como Creep Feeding no Brasil. Se esse animal recebeu essa suplementação, nós dizemos que ele vem de uma suplementação de alta energia e alta proteína se comparado àquele animal que não recebeu o suplemento mineral proteico. Portanto, quando a desmama acontece, eu preciso trabalhar também com um suplemento que traga resultados iguais ou superiores, para que não haja uma perda de peso posterior em função de uma nutrição decrescente. Numa situação de Brasil, normalmente o bezerro é desmamado a partir de abril, maio. Portanto, quando você começa um processo pós-desmama de suplementação, você entraria num suplemento mineral proteico ou proteico energético para o período seco. Mas quando você tem uma estação de monta invertida em algumas regiões, ou mesmo quando você tem animais que não estão recém-desmamados, mas ainda são jovens, essa suplementação ela segue o mesmo princípio. O ganho de peso com o suplemento linha branca vai ser menor, também o investimento em suplemento é menor. No entanto, a partir do momento que eu passo a utilizar os proteinados, o animal, mesmo jovem, vai responder com maior ganho de peso vivo, vai consumir um pouco mais de suplemento, portanto, o investimento no suplemento é maior, mas aquilo que o animal ganha de peso adicional, considerando que a arroba de um animal jovem tem um preço superior a de um animal em terminação, isso também vai se configurar como um ganho e um investimento bem feito. Então, José, na alimentação restrita a pasto, no caso, pode resultar, então, na perda de peso dos animais? No período seco, sim. Porque no período seco, normalmente, na maioria das regiões tropicais em que vivemos, o teor de proteína da forragem, ela reduz a níveis inferiores a 7%. E isto faz com que você não tenha, se o animal permanecer consumindo um suplemento mineral linha branca convencional, proteína suficiente para pelo menos manter o seu peso. Então a gente considera que 7% de proteína seria aí a base para que o animal tivesse manutenção do seu peso vivo. Portanto, se na maioria das situações, no período seco do ano, numa região tropical, o pasto e a forragem se comportam com níveis nutricionais menores, e isso muitas vezes, Simone, está atrelado não só à estação do ano, mas principalmente pelo fato de que no período das águas, normalmente o pecuarista reserva algumas áreas de pasto que, ao serem fornecidos aos animais no período seco, eles já estão com uma idade bem avançada. Então, a idade de corte ou a idade de consumo da forragem por parte do animal no pastejo passa a ter um peso maior do que a própria estação do ano. Então, se o animal passa a receber forragem onde ele vai pastejar com baixo nível proteico, baixo nível energético, e isso também vem acompanhado de baixo nível de mineral, este animal não sendo suplementado, ele vai ter um consumo de forragem de baixo valor nutricional. Isto vem acompanhado de um menor consumo também, porque o animal bovino é um ruminante e que para as bactérias do rumen dele funcionar de maneira correta, eles precisam de nitrogênio, que seria a fonte proteica. Portanto, se eu não trago para essa nutrição
uma fonte de proteína de boa qualidade através da suplementação proteica, você vai conviver sim com animais perdendo peso, que pode chegar em 50, 100, 150 gramas por dia, dependendo da categoria animal, da exigência desse animal e da pastagem onde ele está alocado. Agora, José, nesse período das águas, né, quando tem aí essa oferta maior aí no pasto, e quando o animal ele é mais velho, é importante então do uso de uma forrageira com valor nutricional maior? Sim, nós dizemos sempre, Simone, que hoje você precisa buscar cada vez mais eficiência também na produção do alimento volumoso. Então, em algumas regiões que você tem solos mais férteis, você pode sim trabalhar com espécies forrageiras que tragam aí, além de uma produção de massa interessante, ela tem um bom valor nutricional, e você tem situações também onde as pastagens, elas você não investiria tanto em fertilizantes, tanto em adubação, e nesse caso você poderia, por exemplo, trabalhar com a espécie forrageira predominantemente local, como por exemplo as braquiárias, mas que vão sim sempre responder com adubação. E o grande ponto eu preciso ter essa forragem, essa espécie forrageira produzindo bem dentro do meu ambiente, dentro da minha fazenda. Se eu consigo produzir essa massa de forragem e o animal ele entra no processo de pastejo no momento correto, com a suplementação eu vou ter sempre resultado. O que não pode acontecer por exemplo, eu ter um investimento em adubação. Por exemplo, eu vou trabalhar com capim Tanzânia, que é um capim mais exigente do que a braquiária, e ele vai produzir uma grande quantidade de massa de forragem, mas o animal vai ter acesso àquela forragem quando ela já está com uma elevada altura de dossel forrageiro. Então o animal não vai aproveitar bem aquela forragem, parte daquela forragem produzida vai acabar sendo sombreada e, portanto, você vai perder uma parte daquele material que foi produzido. Então, a minha dica seria, claro, quanto melhor a espécie forrageira no quesito valor nutricional, maior tende a ser o resultado em termos de ganho de peso para o animal. No entanto, a melhor forrageira a ser escolhida é aquela que ela tem boa produtividade na sua região, que deve ser, sim, seguida de uma adubação regular, tanto de macro quanto de micronutrientes, fazermos também a aplicação do calcário e para que você tenha a melhor resposta desta adubação. Mas o ponto principal cada espécie forrageira apresenta uma altura ideal para que o animal comece a pastejá-la e, consequentemente, o dia da saída também está ligado a uma altura de corte da forragem. Se isto for respeitado, você vai ter sim esse animal tendo o melhor resultado zootécnico e, pensando do ponto de vista da forragem, você vai ter utilizado a forragem da melhor maneira possível. Então, esses são os pontos. Forragem de qualidade, elas variam dependendo do gênero, mas mais importante do que isso é sempre trabalhar produzindo um bom volume de forragem e que garantir que essa forragem seja efetivamente utilizada pelo animal, o que no Brasil muitas vezes acaba não acontecendo. Você produz a forragem, mas uma determinada parte é perdida porque o animal acabou não tendo acesso à forragem no momento apropriado. Agora, José, o pecuarista, ele precisa então entender essas soluções em suplementação e ter esse acompanhamento importante, um acompanhamento técnico? Sem dúvida nenhuma. Uma das maneiras que você consegue fazer com que haja uma maior eficiência, seja no aproveitamento da forragem, né, que a gente normalmente chama de eficiência de utilização, ou para que o animal consiga converter aquela forragem consumida juntamente com suplemento proteico ou proteico energético, ou até mesmo uma ração, ele consiga converter isso em carne ou leite, né, caso nós estivéssemos falando de gado de leite, é muito importante que haja aí um acompanhamento técnico, porque esse acompanhamento técnico vai fazer com que o cliente, com que os funcionários da fazenda possam desenvolver metodologias que nem sempre são metodologias que requerem investimento financeiro, para que se adote
o melhor momento da entrada dos animais na pastagem, o momento da saída, também relacionado à questão de espaçamento de coxo. Cada suplemento vai apresentar um espaçamento linear de coxo por animal, o qual, quando não respeitado, vai obrigatoriamente ocasionar em animais consumindo mais e outros menos, o que torna o ganho de peso desuniforme. Não é isso que o pecuarista quer. E uma das maneiras, Simone, se eu puder ressaltar, as empresas podem contribuir sim com essa assistência, como, por exemplo, nós trabalhamos dentro da empresa com um sistema chamado SIGAD, que é Sistema Guabi de Alto Desempenho. Esse sistema ele está sendo aplicado desde o ano passado nas propriedades dos clientes que nos solicitam. E esse SIGAD tem qual finalidade? Você trabalhar sobre o âmbito da nutrição, o âmbito do manejo, do bem-estar e da instalação. Quando eu consigo trabalhar com todos esses tópicos, e uma das maneiras para aquele pecuarista que tiver interesse, entrando no portal www.guabibovinos.com.br, lá existem vários vídeos que se referem a isso que nós estamos conversando. Qual que é a melhor qualidade do pasto, qual é o melhor momento do animal entrar em cada gênero ou cada espécie forrageira para iniciar o pastejo, como isso deve ser realizado. São vídeos de 1,5 minuto a 2 minutos, que o pecuarista pode, num primeiro momento, buscar essas informações para que ele possa alinhar e, consequentemente, numa visita técnica, isso possa ser mais trabalhado. E sim, é fundamental nós fazermos isso com os nossos parceiros. E até para que ele entenda, né? Você citou aí o coxo linear, né? Pela extensão dele, para que todos os animais consigam se alimentar adequadamente, né? Para que evite, né, que um ganhe peso e o outro não. Agora, a quantidade ideal, então, desse alimento ofertado ao dia tem a quantidade ideal por dia ou não? Sim. Há uma quantidade ideal. Essa quantidade ideal, conforme nós conversamos, ela vai depender de qual suplemento eu estou falando, qual categoria animal. Mas se nós pegarmos, por exemplo, um suplemento mineral proteico, como que é feito a base para o controle do produto? Você tem aí uma formatação de fontes proteicas, fontes energéticas, e você tem o sódio, né, que é o sal branco, que ele é usado para que você consiga regular o consumo do produto. Então, se nós estivéssemos falando, Simone, de um animal na faixa de 400 quilos de peso, pensando aí um animal que estivesse iniciando um processo de engorda-terminação, esse animal comeria por volta de 600 gramas a 700 gramas desse suplemento proteico. O que nos garante que isso vai acontecer? Primeiro, você tem que ter uma forragem, conforme nós comentamos, de boa qualidade, porque nós estamos falando do período chuvoso, e que tenha uma oferta de forragem suficiente para os animais. Quando isso acontece e o animal passa por um período de adaptação do produto, onde durante os primeiros 15 dias vai sendo fornecido quantidades crescentes do produto, ele vai ter sim um consumo, esse animal de 400 quilos citado, em torno de 600 a 720 gramas por dia. Ah, Leonardo, pode acontecer desse consumo ser menor? Sim. Se você tiver um pasto extremamente adubado, com excelente oferta de forragem e ótimo valor nutricional para uma espécie forrageira, você terá sim um consumo do suplemento um pouco menor, o que não vai se traduzir em menor ganho de peso, porque o pasto está aí fornecendo mais nutrientes. Então, passado então esse período agora de águas, quando que começa a transição para o período de seca, né? Que é fundamental, aí sim, que é muito mais importante, né? No caso, a suplementação acontecer nesse período. Quando que vem essa transição nas regiões? Ok. A gente diz que o processo de transição ele se inicia a partir do momento que há uma queda na incidência de chuva, os dias vão se tornando cada vez mais curtos, portanto, menor luminosidade, e o mesmo ocorrendo com a questão da temperatura. Então, para que a planta forrageira ela possa produzir, ela precisa de luz,
precisa de temperatura, precisa de água. E é claro que os nutrientes contidos no solo são fundamentais para que ela possa também produzir. Portanto, a partir do momento que haja uma queda na luz, na temperatura e na incidência de chuva, nós dizemos que iniciou-se o processo de transição, e quando isso se estabelece de uma maneira mais intensa, muito pouca chuva, dias bem mais curtos e menor luminosidade, nós diríamos a entrada totalmente no período seco. Então, o período de março, na maioria das situações, é visto como um período ainda chuvoso, o mês de abril passa a ser esse tão chamado de período de transição, e normalmente maio você já passa a ter um período clássico de período seco. O que é importante, Simone? Essa suplementação que veio acontecendo no período chuvoso, ela deve ser, sim, mantida no período seco. Há também aí o mesmo raciocínio. Se eu quero que esse animal tenha um ganho de peso maior, eu preciso trabalhar também com suplementos proteico-energéticos, pelo menos, ou rações, ou, dependendo do peso que esse animal se encontra, ele vai para um período, para um manejo de confinamento, mas enquanto ele estiver vivendo e pastejando, estiver a pasto, eu vou dar preferência por proteicos ou proteico-energéticos que passam a ter mais proteína, porque o pasto ele passa a ter uma perda de qualidade, então eu preciso ter mais proteína do que aquele suplemento que eu utilizava no período das águas. Eu passo a introduzir nesses produtos a fonte de ureia, né, nitrogênio não proteico, que se vir também acompanhada de ureia protegida é interessante, faz aí um bom papel para que esse animal possa ter maior desempenho. E a depender da quantidade de energia que tiver o produto, ele vai ser classificado como proteico, portanto menor energia, e o animal vai apresentar um consumo menor, consequentemente um ganho de peso também menor. No entanto, se ele passar a consumir um suplemento mineral proteico energético, esse ganho de peso vai ser incrementado, bem menor do que acontece no período das águas, né? Estaríamos falando no período seco, um suplemento proteico energético com ganho na ordem de 400 a 500 gramas por animal dia, mas é um ganho extremamente interessante a pensar que se eu não tivesse suplementando esse animal com suplemento mineral proteico ou proteico energético, ele poderia estar aí perdendo peso, conforme também falado anteriormente. Tá certo, José. Infelizmente, o nosso tempo já encerrou aqui, mas eu quero, desde já, agradecer a sua participação aqui no Boi Forte por trazer esses esclarecimentos em relação à suplementação animal nesse período agora de águas e no próximo período que é de secas. Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui hoje. Eu agradeço, Simone. Muito obrigado. E este foi o Boi Forte desta semana. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e continue aqui na nossa programação. É o AgroMais, o canal dedicado ao agronegócio 24 horas. E até um próximo Boi Forte. Tchau, tchau.